Então nós estamos na nossa 7ª aula e eu vou falar sobre um assunto hoje que quem estuda segundo grau, eu acho, se está no ensino médio, né? Eles já estudam sobre os povos pré-colombianos, que são os povos que já moravam aqui antes da chegada de Colombo, que foi o primeiro, né? Que a gente acha que chegou, porque os vikings já tinham vindo aqui, a marinha francesa já tinha mapeado a costa das Américas. Existem mapas de 1400 e pouco, já tinham mapeado a costa. Mas a história é contada do lado do vencedor, né? A história sempre é contada por quem vence. A história, ela não é contada, não dá para o vencido contar. Como é que o vencido vai contar a história? Se ele foi vencido, se ele morreu, se ele não. Então, a história sempre é contada pelo lado do vencedor. 99% do que a gente aprende história aí no dia a dia é contado pelo vencedor. Então, quando a gente vê lá Dom Pedro I no cavalo branco, lá no Rio Ipiranga, com uma espada levantada na mão, que aquele montão de gente, independência ou morte, um português falando isso. O cara era português, né? Nascido em Portugal, herdeiro do trono, português, e foi herdeiro, foi para Portugal ser rei lá, quando o pai dele morre. E aí ele independe, mentira, tudo isso é mentira. Brasil, ele só fica independente porque assume a dívida de Portugal com a Inglaterra. Mas eu vou contar uma história do vencedor. Então eu quero fazer um quadro bem bonito, porque eu estava lá no Ipiranga, todo mundo assim, de repente entrou em mim um espírito de vitória, independência ou morte! Aquela espada estava apontada para quem? Para os escravos? Os índios? Hoje é o dia do historiador, né? Então o historiador ele é odiado porque ele olha para o passado para explicar o presente de maneira documentada. Então veja bem, esses povos têm uma influência muito grande no nosso dia a dia aqui na América Latina. Muito do que nós somos, fazemos, muito do que nós padecemos é herança desses povos. Esses povos foram altamente religiosos. Esses povos foram altamente voltados para as religiões e com uma coisa a mais. Foi o povo, os nossos ancestrais, tá? Principalmente na América Central, México, Guatemala, El Salvador, ali em cima, sacrifícios humanos. Nunca houve na humanidade tantos sacrifícios de seres humanos como houveram nas Américas. Essa terra aqui é uma terra de sangue. Eu vou falar mais na frente, não vai dar tempo de falar hoje, tudo hoje, vou falar hoje e na próxima aula. Só num dia os astecas sacrificaram 12.300 pessoas. Só em um ritual de sacrifício. Tá? O sacrifício é uma das maneiras mais grotescas de botar os romanos no chinelo. Por exemplo, um dos sacrifícios ao Deus Sol era colocar a pessoa no alto das pirâmides. Vocês sabem que aqui nas Américas tem mais pirâmides que no Egito, né? Ou não sabiam? Tem gente que não sabia nem que tinha pirâmide. Aqui no Brasil não, mas na América Central tem centenas. Vocês vão ver. As pirâmides no Egito, elas eram tumbas. Construía-se toda aquela pirâmide para enterrar o faraó ali. Enquanto que nas Américas, essa é uma das pirâmides, está vendo? Essa é uma das pirâmides astecas. As pirâmides aqui eram templos, tá? E as escadas, tá vendo? Que escada bonita, né? Não eram escadas. Simula as escamas de uma serpente. E conforme os soberanos iam chegando, iam construindo mais andares e aumentando o corpo da serpente. Embaixo das pirâmides, nós vamos ver depois, tem as cabeças da serpente, que é o segundo deus mais adorado por esses povos. E lá de cima sacrificava a pessoa e jogava o corpo dela lá de cima. Ela, conforme ia rolando, o sangue ia ficando na escada, que é a escama
das serpentes. Só que um corpo só não vai dar para escorrer o sangue, né? Então eu preciso sacrificar o máximo de pessoas possíveis para que haja um rio de sangue. Então a gente chega nesses lugares, vê uma pirâmide dessa, tira foto, que bonito, que lindo. Nesse lugar foram sacrificados milhões de pessoas, milhões. Certo? Vamos lá, a introdução passou. A chegada do homem, eu vou dar uma explicação de como o homem chegou aqui. Eu já expliquei isso nas primeiras aulas, mas muita gente não veio, então eu vou explicar mais ou menos como o homem chegou aqui. Porque a gente aprende o que na escola? O descobrimento do Brasil. Pô, então não tinha ninguém aqui? Não tinha ninguém aqui, né? Civilização asteca, a civilização perdida. Perdida por quê? Está entendendo como a gente estuda errado? Descobrimento do Brasil. Claro, Portugal vai dizer que descobriu isso aqui. Quem descobriu isso aqui foram os primeiros povos há 130 mil anos atrás. Tá? Homens nômades, eram caçadores, coletores. Tá? Um processo longo, desafiando a natureza. Então, o ser humano, no Paleolítico aí, que é a primeira era dos homens, eram caçadores. Já estudou isso na sua escola? Já, né? Então, isso é matéria da galera aí. Eram nômades, caçadores, não plantavam, não dominavam a agricultura, viviam da caça, pesca. Enquanto tem bicho para eu caçar, eu fico. Depois que acabar, eu tenho que sair. Só que isso é um processo longo, gente. Nós achamos que a história se faz agora. Vamos votar no Bolsonaro, que ele vai mudar o Brasil. Não vai mudar, porque isso aqui são 230 milhões de pessoas. A gente não consegue mudar a mulher e o marido da gente, vai mudar uma nação. É ou não é? Pensa, mudar toda uma cultura. E aí, o que acontece? Nós achamos que a história se perfaz no momento. Uma história é igual lesma. As coisas demoram demais para acontecer. Então, para eles chegarem aqui, foi um processo de praticamente 130 mil anos até se estabelecerem, formar as primeiras cidades, civilizações, beleza? O Mesolítico é aquela fase entre o Páleo, quem veio na primeira aula aprendeu, entre o Páleo e o Neolítico. Lítico quer dizer pedra, Páleo é o mais antigo, o Meso é no meio e o Neo é logo antes da Idade dos Metais, que começa com os filisteus, desenvolveu a metalurgia, por isso que os hebreus tinham medo deles. A era dos metais começa ali, tá? Mas o homem chega aqui caçando. Por onde que ele vem? Vou mostrar para vocês. Eu já falei na primeira aula que os rituais, as crenças e as lendas já seguiam os homens. Porque as tradições ritualísticas começam com o homem aonde? Foi na primeira aula. Lembra, pastor Ronaldo? Nas cavernas. Com a arte rupestre. Já viu aquela arte rupestre? Aquele desenho que a gente acha bonitinho de cavalo? Aquilo ali eram inscrições do homem já sendo... as imagens já eram adoradas ali dentro. Então essa coisa de idolatria, de imagem, não começou outro dia. Isso vem das cavernas. Por quê? Expliquei na primeira aula. O homem, por ter esse lado divino, por ter esse lado que só o ser humano tem, que vem de Deus, é um lado voltado para as coisas espirituais. Só que aí, nós não nos voltamos para o verdadeiro Deus. Então, absorvemos tudo que está à nossa volta. Então, o sol me esquenta na neve, vou adorar o sol. A lua ilumina a noite para eu caçar, vou adorar a lua. O homem é assim. E olha só como nós somos pré-históricos. Até hoje tem homem que aperta um botão e se explode em nome de um Deus. Aí. É ou não é? Por aí vai. Nas Américas, a religião será sangrenta, escravista, dominadora e a base de tudo. A religião vai ser a base de tudo. Em todos os povos antigos, em sua maioria, a base da sociedade era a religião. Então, um exemplo, nós aqui nos dias atuais, nós buscamos, né, uma sociedade mais justa. Mas nunca vamos ser justos, porque a religião sempre vai estar no meio. Ué, pastor, mas eu não tenho minha religião. Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida.
Olha a diferença. A religião, a idolatria, a busca por deuses, né? A busca por... os primeiros homens são descobertos aonde? Os primeiros fósseis humanos. Aonde? Pode falar, fala alto, solta a voz. África. Tá vendo? Então a África está aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Cadê a varinha, pastor? Mato Lucas, Daniel, ficam brincando lá em casa. Aí, aqui. Então isso aqui, ó, 140 mil anos, 150 mil anos atrás, 150 mil anos, o homem surge aqui. Ele sobe para a Europa, fica na Europa, vai para a Ásia, ocupa a Ásia, desce para cá pelas ilhas, né? Pelas Filipinas, que é um arquipélago de ilhas, de milhares de ilhas, e com o tempo ele vai subindo, procurando comida. Existe uma era que o gelo derrete, então o homem consegue ir lá por cima, e lá no Estreito de Bering, ele pula para o Alasca, tá? Lá, não que não tenha gelo, lá é frio. Já viu aquele filme dos mamutes, o homem vence os mamutes e tal? É ali, nessa época. Passa para o Alasca e entra nas Américas. Tá? Os primeiros fósseis das Américas têm uma base de 130 mil anos. Há também uma corrente que prega que houve um abaixamento dos oceanos e o homem sai da Oceania para cá. Como se sabe disso? Porque descobriram o fóssil que foi encontrado aqui tem a mesma procedência de DNA desse daqui. Então fizeram um comparativo fóssil, né? Os elementos minerais de um fóssil têm os mesmos elementos minerais de fóssil de um outro continente. Isso é bem bacana, né? Quando eles chegam aqui, centenas, milhares de sociedades vão se agrupando, correto? Mas só que algumas explodem. E as maiores são essas, olha. A cultura Clovis, que dá o nome do primeiro fóssil encontrado aqui nas Américas, no México, e deram o nome para esse fóssil de Clovis. Então o povo de Clovis, que são os primeiros hominídeos que entram aqui, os nômades, tá? Eles vêm andando, então chamam-se Clovis, a primeira cultura que desbrava, que entra aqui. Os mochicas, que são os índios americanos, se eu não me engano, ou seriam... Não, esquece, esses índios são peruanos, tá? Os maias, zapotecas, poxa, cadê a Bia? Poxa. A avó dela era. O quê? Inca, né? Zapotecas, mixtecas, olmecas, astecas, incas e em verde os nossos. Os tupis e os xês. Mas são esses porque as tribos indígenas, elas não se dividem por nome de tribo, mas por tronco linguístico. Macro-G é um tronco. É como se fosse quem fala português e quem fala inglês. Então os tupis, tem tupinambá, tupi-guarani, tupi não sei o quê. E os macro-Gs são um outro tronco linguístico. É como se fosse... eles não se misturavam, não tinha como se misturar. Falavam línguas diferentes. Viviam em geografias diferentes. Tá? E só no Brasil tinha uma média de 10 milhões de índios. Então quem descobriu isso aqui, chegou aqui, tinha 10 milhões de pessoas na frente. Quando Hernán Cortés chega no México e encontra os astecas, ele encontra uma metrópole com quase 20 milhões de pessoas. Tá? Então por que nós não sabemos disso? Não é interessante para o governo, para esses grandes políticos, governos, que nós conheçamos a nossa história, que nós valorizemos a nossa história, tá? Por quê? Os índios foram dizimados e são dizimados até hoje. O que falam do índio? O índio é preguiçoso, já ouviu falar nisso? Por que ele é preguiçoso? Porque a gente bota ele para trabalhar, ele não quer. Ele não é obrigado a trabalhar para construir a casa dos outros. Ele tem a cultura dele, ele tem o espaço dele, ele tem a comida que ele quer comer, ele não é obrigado a aprender o meu idioma. Eu que entrei aqui, eu que tenho que aprender o idioma do índio. Não é assim que a gente faz quando a gente chega lá nos Estados Unidos? Você que aprenda a falar o inglês. Mas eles têm o imperialismo na mão. A pessoa que chega lá que se vire.
Agora, quando o americano chega aqui, ele não quer falar português não, ele fala inglês, e você que aprenda para falar a língua dele, porque ele é o dominador. Então, quanto menos conhecermos a nossa história, quanto menos aprendermos sobre nós mesmos, mais seremos subservientes. O que é isso? Mais seremos dominados. Tá? A pessoa, por exemplo, que entra numa escola, senta lá e fica no WhatsApp o dia inteiro, o que ela é? Ela vai fazer parte da grande maioria de dominados. Porque a única maneira de mudar é aqui, ó. Não tem jeito. A pessoa que foge da escola, a pessoa que não vai, a pessoa que não quer melhorar, que não quer expandir aqui, ela continua pequena, dominada. E quando ela abre a boca, ela acha que sabe das coisas. A minha opinião é essa, eu já falei aqui, opinião não vale como axioma. O que é axioma? Verdade absoluta. Então opinião não é verdade. Isso é o que você pensa. E onde está a verdade? Está na prova das coisas. Na prova. Certo? Como você está falando isso aí? Por que você está falando isso aí? Alguém descobriu, alguém estudou, alguém foi lá, alguém ficou anos lá, escavando, encontrando, buscando, confrontou com outras pesquisas, estudaram durante décadas, centenas de anos, e chegaram à conclusão. Está aqui, ó. Pode ser quebrado? Pode. É a tal hipótese do TCC que todo mundo faz na faculdade. A hipótese pode ser quebrada? Até pode. Mas enquanto não se quebra, você mantém essa aí. Tá? Olha, no século XV, 1400 e pouco, quando os europeus chegam aqui, nas Américas, lá em cima, do Alasca até a Argentina, tinham aproximadamente 100 milhões de pessoas. Tá, mas e aí? Isso eu quero dizer o seguinte, que o diabo deitava e enrolava aqui. As religiões quebravam o coco aqui. A Igreja Católica quer abafar, se conseguiu abafar todas as religiões do mundo ocidental principalmente, né? Não conseguiram abafar a China porque é mais antiga. Mas quando chegam aqui, eles conseguem abafar o histórico religioso, o histórico cultural, o histórico linguístico. Nós vamos aprender que esses povos descobriram, muito antes dos europeus, por exemplo, os números da matemática. Sabia disso? Quando os europeus chegam aqui, eles vão aprender matemática com os maias. Porque a matemática dos europeus não tinha o número zero. Eles contavam de 1 até 9. Pulavam o 10 com o número zero. Ou seja, toda a mecânica matemática era diferente porque não tinha o decimal zero. Pensa, como é que eram as contas? Quando eles chegam aqui, eles sentam com os matemáticos maias, eles ensinam para ele os decimais. Eles aprendem o número zero aqui. Não tinham o domínio de agricultura que tinha aqui, levam para a Europa. Chegaram aqui, viram as cores, viram as frutas, viram tudo, ficaram loucos. Por isso que até hoje, olha como é que a história explica, somos uma colônia de abastecimento das grandes potências. Eles se matam lá em cima para nos manter aqui embaixo. Por quê? A melhor banana não é você que come. A melhor fruta não é você que come, não. Pode ser linda. Uma mais bonita que essa, está indo lá para a Alemanha. Está indo lá para os Estados Unidos. Eu como banana aqui, não tem gosto. Você vai lá nos Estados Unidos, você come a banana, parece que está comendo um doce de leite. Eu falei, ué, isso é banana? É a nossa banana chegando lá. Peixe, camarão, lagosta, agricultura, minério. Nós não somos nada. Nós somos colônia. Entendeu por que tiraram a história do ensino público? Que país é esse que a creche abre 8, 9 horas e fecha 4 da tarde? Que mãe que vai conseguir trabalhar assim? O sistema é feito para a pessoa continuar pobre e miserável. Por quê? Você miserável, você trabalha por qualquer dinheiro. Não é? Trabalha por qualquer dinheiro. Porque se, por exemplo, não tem trabalho, não tem emprego, você tem um emprego, o cara te paga R$1.000, você faz R$1.000. Mas se você perder aquele emprego, você não consegue nem 500. E aí você se mantém lá embaixo. Nós vamos ver isso aqui, ó, na cultura aqui, ó. Passa.
Então, os povos que se sobressaem são os maias, astecas e os incas. Tá? Tá na ordem cronológica de tempo. Houveram outros povos maravilhosos, mas esses três foram absurdamente estupendos. Estupendos. Eu posso dizer para você que, se procurarmos, se formos estudar, a nossa cultura indígena das Américas é muito superior à cultura grega, romana, celta. Irmão, os nossos povos eram espetaculares. Nós vamos ver algumas coisas hoje, semana que vem. Ah, peraí. Estão entendendo esse mapa aí, não? Sim, já. Que continente é esse? Americano. Olha os Estados Unidos, ó. Alasca lá em cima, na esquerda, tá? Canadá, aquele montão de ilha, embaixo Estados Unidos, e ali é o México, onde está vermelho. Por que o mexicano insiste tanto em entrar nos Estados Unidos? Porque ele é tipo o quintal dos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos pertenciam aos mexicas. México vem do povo mexica. Eles eram donos de tudo aqui, foram expulsos. O governo americano, no ano de 1700 e 1800, pagava $1 por cada índio assassinado. Era lei, você pode matar. Quanto mais cabeças de índio você trouxer, mais dólares você vai ganhar. Aquilo é terra deles. Por isso que eles querem entrar. Isso aqui é nosso. E vou te falar uma coisa, estão entrando. Você vai na Flórida. Flórida é um nome saxônico? É um nome inglês? Florida, é assim que se fala. Flórida. Flórida vem de Guerra Florida, que os mexicas faziam ali. Flórida vem de flor. É um nome que vem dos mexicas. Você pode observar que a maioria dos estados americanos e cidades americanas tem nome espanhol. Los Angeles, né? Las Vegas, Flórida, Texas. Texas é o nome de um lago mexicano, chamado Texcoco. Então, da metade dos Estados Unidos para baixo era de índios mexicas. Então eles foram expulsos de lá. Olha como é que a cultura é forte, eles querem reentrar. E estão reentrando. Por que o Trump quer botar um muro lá? Ele quer manter o imperialismo do Irã. E quer deixar o povo achatado lá embaixo. Estou dizendo que é certo ou errado, estou contando a história para vocês. Tá? Aquela parte verde lá. Que lugar das Américas é aquela parte verde? Vocês? América Central. Fala um país da América Central aí. Hã? Jamaica, Panamá, o que mais? Cuba. Porque Cuba é 80 quilômetros dos Estados Unidos, agora eu não sei dizer. Mas deixa na conta. Tá? É o Salvador, Guatemala, Panamá, tá? Nicarágua. E em azul. Hã? Não, Argentina não. Chile, Peru, Bolívia, Equador, né? Um pouquinho da Colômbia. Então, vermelho, astecas, que vai ser a mais extraordinária de todas. Verdes, maias, que são mais antigos, e os incas, tá? Também, embaixo. São os povos andinos, os cunhados do Gustavo. Próximo. Olha lá, agora dá para entender melhor, tá vendo? Essa região verde ali, tá? Mais ou menos. A imagem é boa, né? Porque ela te localiza no tempo e espaço. Próximo. Vamos lá. Eu não posso falar dos maias se eu não falar dos olmecas. Eu já falei dos olmecas aqui. Já ouviu falar nos olmecas? Já ouviu falar? Não. Vou falar hoje. Os olmecas é a civilização que vai fomentar, que vai trazer a cultura religiosa, tá? Para esses três povos. Porque esses três povos são co-irmãos, tá? São co-irmãos. Conforme o tempo vai passando, eles vão caminhando pelas Américas e levando as tradições. Em alguns momentos a tradição muda, mas eles adoram os três deuses principais, as três civilizações adoram, que começa com os olmecas, que é o deus Sol, o deus Serpente e o deus Jaguar.
Jaguar, era um deus, jaguar. Eles adoravam o jaguar. Fala, Glória. Comigo? Vera. Dinheiro para você lá fora. A mãe das civilizações mesoaméricas. Por que é Mesoamérica? Vai, Gustavo. Hã? Porque está no meio. Está no meio, né? Não é norte-americana. Norte-americana seria Estados Unidos, hoje. Habitaram regiões do México. Eram ritualistas e construíam enormes monumentos ao jaguar e à serpente. Eram agricultores, arquitetos, artesãos. E os olmecas começam os sacrifícios humanos sacrificando bebês. Mas por que eles sacrificavam? Por que eles sacrificavam? Porque era um povo que, apesar de se desenvolver numa área, cria que as benéficas que aconteciam na natureza era provinda dos astros, dos animais, dos espíritos da floresta. Então, quando faltava, por exemplo, quando vinha um furacão e arrasava tudo, o Deus Vento está irado conosco. Vamos acalmá-lo. Então começa-se com uma pomba. Os judeus faziam isso. Começa-se com uma pomba, vai depois para um outro animal, e conforme as coisas não vão melhorando, vão subindo o nível da dor e do preço do sacrifício, a ponto de começar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um bebê, que é algo que nós amamos muito, e vamos dar para o Deus Vento. Quem sabe não para de ter furacão aqui? E assim se culturaliza o sacrifício nas Américas. Sendo que nós sabemos que é um espírito que domina todo o planeta. Os sacrifícios humanos existem desde sempre. Existe um historiador da Grécia, que nós gostamos muito de falar dos filólogos. A Grécia, no neoclassicismo, ou seja, no seu momento de apogeu, de ápice, havia sacrifícios ao deus Zeus, tá? Nos templos de Zeus, diariamente. Os sacrifícios humanos eram feitos diariamente. Roma não precisa nem falar, precisa. Quem crucificou Jesus? A mando dos sacerdotes judeus? Os romanos. Eles se divertiam com as crucificações. Vamos provar? Enquanto Jesus estava sendo crucificado, o que estava acontecendo no pé da cruz? O que estava acontecendo no pé da cruz? Estava tendo uma brincadeira ali, gente. Estava tendo um jogo lá, uma aposta, porque a roupa dele era de linho, podia ganhar algumas moedas de prata. O sangue escorrendo aí. Quanto que é essa peça aí? Joga aí, vamos valer, vamos lá, porrinha, pá! Tá certo? Eles em 1500 anos, o pessoal não sabia nem andar no deserto. Eles já construíram a bússola aqui. 1500 anos, de maneira artesanal. Viu, soldado? Falei, descansa. Fizeram artefatos geometricamente perfeitos. Aí você fala, Picasso, no século XIX, XX, descobriu a técnica do cubismo. Sabe o que é o cubismo? O cara ele vem na mão reta assim, desenha um quadrado perfeito. 1500 anos aqui os caras já faziam isso. Tá? E construíram dezenas, não muda não, de cabeças colossais. Alguém já viu as cabeças colossais? Nunca viu não, Gustavo? É lá aquelas pirâmides que eu escrevi. Não. Gente, tudo isso na nossa terra. Na Guatemala, principalmente, que era o ponto central dos Olmecas. Pode passar. Esse é o Deus Jaguar. Não. É o Deus Jaguar bebê. Uma criança, segundo uma criança. Por isso, os bebês eram sacrificados, principalmente ao Deus Jaguar. Porque o Deus Jaguar se alimentava de bebês. Então eles constroem. Isso é um Deus. É um bebê segurando o Deus Jaguar. Tá? Ainda bebê. Então você vê como é que os ritos e a religião eram fortíssimos. Eles viviam para a religião. Tá? Próximo. Aí. Olha, 1500 anos antes de Cristo nas Américas. Não havia martelo, não havia faca, não havia machado. Tudo isso polido com pedra. Pedra com pedra. Isso não tem como botar. Depois em casa você bota lá na internet, te dá 1 milhão de... Olha só, isso aqui é feito em ouro.
né? Um pássaro. Olha a perfeição das formas geométricas. 1500 anos. Aí fala assim, o índio é preguiçoso, o índio é burro, o índio não pensa. O índio era chamado aqui de negro da terra. Era comparado ao negro africano, não era considerado gente. Por quê? Quando o branco chega aqui, que ele vê as civilizações, eles têm uma estratégia, são muito melhores que nós. Vamos acabar com a história desse povo. Entendeu? Isso eles aprendem com Constantino. Constantino, quando aceita ser cristão, que é uma estratégia política, porque o Império Romano faliu, o que ele faz? Ele se diz cristão, coloca a cruz nos uniformes e fala, vamos agora lá em Alexandria, na biblioteca egípcia, porque lá tem 4.000 anos de escritos. Ali dizia como as pirâmides foram feitas, ali dizia tudo da história humana, destrói tudo. Os navios vão lá, tacam fogo e tudo. Para quê? Para contar a história do vencedor. E a Bíblia fala sobre isso. O vencido se torna escravo. Então a gente não sabe das coisas por quê? Porque por causa de religião, por causa de poder e idolatria, a história, os fatos foram escondidos. Vai. Deus Jaguar. Isso aí, em todas as pirâmides você vai ver isso daí. A cara dele. Hã? Tem muita gente que faz tatuagem com o Deus Jaguar. É muito comum. E ainda é adorado ainda. É muito forte essa tradição lá. Tá? Então esse é o Deus Jaguar. Todo feito em pedra. Pensa em fazer um Deus desse em pedra. E isso não é aquela pedra mais macia que tem no Egito, não, para polir as coisas. Isso é pedra daquela de braba mesmo. A gente encontra para furar o chão, não? Vai. Ó uma cabeça colossal aí. Eles, não se sabe a origem e o porquê deles construírem esses deuses, essas cabeças. Mas uma coisa interessante a gente pode observar nessa cabeça. Olha o tamanho dele. Eu já falei isso aqui. Só a cabeça. Eles adoravam as cabeças colossais. Olhe para o rosto. Que etnia parece ter esse rosto aí? Hã? Quem falou? Negra, não é isso? Então, ele tem um traço que a ciência chama de traço negroide. O nariz, o olho, os lábios. Ué, mas aqui não tinha negro. Como é que eles descobriram isso? Então, existe uma pesquisa que conseguiam se chegar por aqui, por meio de barcos, de tentativa. Africanos chegavam aqui. E quando eles chegavam aqui com aquela cor diferenciada, porque preto naquela época era preto, mas não é igual hoje não. Tá? É preto mesmo, negro mesmo. Então eles eram adorados. Então, faziam-se essas cabeças como uma homenagem a esses homens que não há como provar isso. Isso é uma hipótese. Próximo. Olha aí. Nossa, bem traço negro. Preste atenção, que interessante. Ninguém fala disso na escola. Você nunca vai ouvir, você não vai saber disso. A nossa riqueza cultural plural não é conhecida aqui. Tá? A gente tem que consumir o que é dos outros, que é europeu, do que é francês. A nossa mensuração de beleza. Né? Nossa, o fulano parece um anjinho. Olha, lourinho do olho azulzinho. Pô, só tem anjo branco do olho azul lá, não tem anjo preto lá não. Só o branco que é anjo, o preto é o quê? Capetinha? Por quê? Da onde vem isso? Cultura europeia. Eurocentrismo. Você pega um atlas do mundo, o atlas, se você paga, o etnocentrismo, boa. Se você pega o atlas mundi, o mapa mundi, a Europa está onde? No canto ou no meio? No meio. Porque quando você pega, você olha para o meio. E a Europa? Pode parecer que não, mas isso sistematicamente vai gerando em nós uma tendência para Belle Époque, que é chamado Belle Époque europeia. Quando os monarcas viviam aqui, eles só traziam livros da Europa. Então, havia, no meio dos escravos, no meio do estrume de cavalo aqui, porque o Rio de Janeiro era chamada cidade febril. Por que os monarcas, os reis, os ricos moravam sempre em Petrópolis, Teresópolis? Por quê? Porque isso aqui era uma cidade que vivia na bosta. Isso aqui era estrume para todo lado, não tinha esgoto.
As pessoas não aportavam aqui. Os portos eram cemitérios de escravos, chamado Cemitério de Pretos Novos. Já ouviu falar? Tá? Descobriram agora um cemitério de pretos novos, que eram os pretos chamados, os que chegavam nos navios negreiros e morriam no navio. Jogavam lá dentro das covas. O porto era isso. Tinha um cortiço ali onde é Rio Branco, chamado Cortiço Cabeça de Porco. Tinham 80 mil pessoas ali. Então, as pessoas subiam para não se misturar. Mas queriam o quê? Vender um livro francês. Qual é o melhor perfume do mundo? Fala aí. Perfume francês. Por quê? Por que é o francês? Melhor, hein? O melhor perfume é aquele que você gosta, querido. Alfazema da Febo, leite de rosa. Quer dizer que até na minha fungada o europeu quer se meter, cara? Ó, tu tem que fungar o meu, comigo, a tua fungada pro meu vai ser mais gostosa. Isso é culturalização europeia. Pra quê? Pra você pagar mais caro no produto deles. Então o europeu não convenceu, não. Você vê que não resolve no metrô, não resolve. Lugar francês. O melhor vinho do Porto. Por quê? Porque é Portugal. Porque Portugal que nos descobriu, então que de lá é melhor. E se eu for falar aqui, vamos chamar de comunista. Vamos chamar lá. Seu comunista! Então, vamos lá, próximo. Olha aí. Tem centenas delas, gente. Agora, como é que faz isso na mão, sem ferro? Porque não havia ferro. Quem traz o ferro para cá é o europeu. As Américas não tinham animal de grande porte, não tinham animais de tração, não tinha boi, não tinha vaca. Se algum professor falar para você que isso era transportado no lombo do touro, do burro, do cavalo, está errado, não havia isso aqui. O maior animal americano era a lhama, que só presta para cuspir na cara dos outros. Próximo. Aí eu entro na Maia, mas aí já são 6 horas. Só uma introdução de 5 minutos que eu atrasei também, né? Posso, Gustavo? Posso. Ele foi piscar, quase que fica. Presta atenção, civilização maia. É aqui, pega a maioria da cultura dos Olmecas. Os Olmecas misteriosamente desaparecem, tá? Misteriosamente. Pode ter sido seca, doenças. Esses povos acabavam de repente. Havia um surto, uma verminose, acabou. Porque eles não tinham imunidade, né? Nenhuma. Vamos lá. Os povos pré-colombianos. Já falei, né? Já mostrei. Só que esse mapa está mais bonitinho. Tá? Pode passar. Volta lá. Tem o Brasil de amarelo lá. Ó. Índios brasileiros. Próximo. Os maias. Já surgem 250 anos antes de Cristo. Jesus nem tinha nascido, esses povos já estavam ali. Jesus nem tinha nascido, aquelas cabeças já tinham sido feitas. Com um traço negroide. Olha que coisa espetacular. E dizem que o negro chegou aqui com portugueses. Né? Eram engenheiros futuristas, matemáticos, eles que ensinam matemática, muito da matemática, eles ensinam para os europeus. Porque Leonardo da Vinci foi um grande matemático, Aristóteles foi um grande matemático, né? O pai da matemática, Pitágoras. Aqui, meu filho, a matemática corria solta. Eles construíram o calendário lunar, lunisolar, mais perfeito, foram os maias que fizeram. Tá? Eles conseguiram mapear os astros de maneira que eles diziam, tal dia vai ter eclipse, tal dia as marés vão subir. Isso, gente, por pura pesquisa, por pura observação. O máximo. Eram astrólogos, médicos, cientistas naturais, tinha hospital, tinha enfermeiro, tinha médico, tá? Agricultura forte, construíram um calendário, eram teocráticos. Aí entra na nossa aula. O que é teocracia? Governo. Um governo. Deus dirige. Governado por Deus. Governado pela divindade. Teo é qualquer coisa que tenha a ver com divindade. Aí eles admitem o sol e o jaguar. Tá? Eram os principais deuses. E aí, com a cultura olmeca, já sacrificavam humanos. O soberano era um líder sacerdotal.
Eu não defendo pastor hoje, já votei em pastor, já trabalhei com pastor na política, não defendo que vão para a política, porque religião e política e governo não dá certo. Pode ser um crente, sim, mas um sacerdote, um homem do povo, nunca deu certo, em lugar nenhum no mundo. Senão Jesus nasceria lá no Palácio de Herodes. Próximo. Olha aí, olha o jaguar aí. E eles desenvolvem a construção de templos. Só que nunca tinham ido no Egito, não tinha nenhum egípcio aqui. Eles constroem pirâmides mais espetaculares que as egípcias. Eu perguntei para Dani, você sabia que tem pirâmide na América do Sul? Ela tem? Não sabia não. Tem centenas. Não é pirâmide desse tamanho. Pirâmides, irmãos, de 50 metros. A maior pirâmide do mundo está no México. Não é a de Quéops. A maior pirâmide do mundo é no México. Por que ninguém fala nela? Porque nos venderam uma cultura de fora, para lá. Tirando a capacidade do nosso povo de ser uma coisa. Se você olhar para aqui, a mais branquinha que tem aqui, deixa eu ver, é a Tatiana e a Milena, né? Branquinha, mas tem uns traçozinhos meio, né? Brazuca. Você vê, o resto do índio, meu. Esses dois aqui então, Daniel, seus irmãos aí. Hã? Olha pra gente. A maioria aqui é índio, meu, e negro. Então eles constroem as pirâmides e usam as pirâmides como templo. Só a burguesia, a oligarquia, burguesia não, minto. Só a oligarquia e os reis e os sacerdotes podiam subir. O povo não podia subir não, tá? O povo era povo. Trabalhador, escravo, pagava impostos. Olha aí, olha outra pirâmide. E observa que terminaram essa aqui e já estavam construindo outra. Porque a ideia era um aglomerado de pirâmides. Tá? Olha aí. Olha o tamanho das pessoas. Olha o tamanho da pirâmide. O que eu falei que essa escada é? A cauda da serpente. Aqui, ó. Essa aqui não chegaram, porque é um povo que os espanhóis, quando chegam, ainda estão aqui. É muito recente, cara. Isso é muito recente. Tem 1000 anos isso. Nem 1000 anos tem? 1000 anos por aí. Vai. Olha a outra. Aqui. Essa aqui é um pouco mais achatada. O templo, a pedra ritualística, a pedra onde sacrificatória era lá em cima. Sacrificava-se, arrancava o coração e eles escorriam por aqui. Isso aqui virava um mar de seres humanos sacrificados. E aí as pessoas que ficavam embaixo eram permitidos a elas despelar as pessoas. Despelar, sabe o que é despelar? O que é? Tirar a pele de maneira que você não estrague a pele. Tá? E aí pegava-se aquela roupa, aquela pele ainda ensanguentada e se vestiam com ela. Assumia a pele daquele vencido sacrificado. Isso aqui era uma terra de horrores. O diabo deitava e rolava aqui. Próximo. Olha aí. Ruínas, né, gente? Ruínas, olha aí. Dá para entender? Dá para ver? Sim ou não? Dá? 2 pirâmides, ó. A escada aqui, ó. Que não é escada, né? Isso aqui é por onde escorria o sangue. Sacrificado lá em cima. E o povo gostava disso. O povo batia palma. Quando você vê um cara falando assim, ó, vamos armar o povo, vamos matar todo mundo, vamos acabar com tudo. Isso de uma certa maneira, né, é um espírito de espetáculo da morte. Olha aí, as cidades maias. Olha as cidades maias. Todas voltadas para sacrifício. Tudo era voltado para o sacrifício humano. Tudo era voltado para os deuses. Tá? Vai. Mais uma. Esses totens aqui eram pedras sacrificiais também. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifício lá em cima. Gente, nós não podemos mensurar, imaginar o que acontecia nesses espaços aqui, ó.
Por isso que eu gosto de história, velho. Eu viajo na maionese, assim. Porque isso te ensina muito e te explica muito o que a gente vive hoje. Certo? De maneira espiritual e histórica. Próximo. Ó, olha, essa aí é uma das mais espetaculares. Lá em cima era o templo. O povo lá embaixo e os sacerdotes lá em cima sacrificando o povo. Vai. Ó, o Deus serpente, quando ele abria a boca, tinha um rosto lá dentro, né? Uma das formas o nome é dificílimo, gente, de falar isso, você sabe? É dificílimo esse nome. Tá? Tinha ele tinha várias formas, várias esculturas. Isso aí é muito antigo. Isso aí está lá nos museus de Nova York. Os caras vieram aqui e levaram para lá. Não tem preço isso aí, muito caro. Vai. Olha aí. Ah, o nome dele aí. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. E é o mesmo deus maia, Kukulcán. Cusco Cusco, apesar de adorar o deus Sol, tem uma vertente do deus serpente, tá? Que vem desse nome antigo maia. Olha aí, tudo em pedra, está no museu. Vai. E aí acaba. Aí semana que vem eu vou entrar nos astecas.